Bem-vindos a mais uma edição de Marcas e Negócios. Nesta edição de Marcas e Negócios vamos continuar a falar sobre marketing, porque não podemos falar sobre marcas sem lidar com conceitos ligados ao marketing. Com o Ivan Williams, especialista nesta área, vamos conversar sobre questões ligadas ao comportamento do consumidor. Mais adiante vamos conversar sobre a revisão da Lei do Autor. Sabemos que nós lidamos com um assunto pertinente que é a pirataria, que é a desvalorização dos nossos atores, e hoje temos aqui uma instituição do governo que nos vai falar sobre esta temática. Vamos conversar sobre várias componentes ligadas ao negócio. Não saia daí e fique connosco. Manuel de Araújo afirma que com a entrega do sistema de energia solar do Mercado Central de Quilimane, poderá aumentar o período de venda de produtos e pagamento de impostos. Então foi montado aqui um sistema solar que vai garantir a iluminação neste mercado. Iríamos fazer um grande pedido para que todos nós conservemos este sistema. Este sistema custou muito dinheiro, custou esforço, mas nós priorizamos o nosso mercado central para que, de facto, consigamos ter energia elétrica e, desta forma, possamos aumentar o período da recolha, da venda, primeiro, e também do pagamento dos nossos impostos. Entretanto, o coordenador do projeto Quilimane Agrícola avança que para a materialização do esboço, o projeto investiu 2.590.000 meticais. Havia vandalização, algumas lâmpadas eram retiradas pelas pessoas de má fé, havia situações que vandalizavam também nosso sistema do quadro LED, e a ser assim nós pensamos que uma das melhores soluções seria implementarmos energia renovável. Foi a partir dali que concebemos a colocação desse sistema de painéis para poder alimentar o mercado central. Além disso, também tivemos a componente de infraestrutura, que foi a pintura do mercado central, bem como a reabilitação do gabinete onde funciona a Comissão dos Mercados. Em termos de valor, o Conselho Municipal junto ao Manitese e Quilimane Agrícola gastaram um valor de 2.590.000 meticais. Na cidade de Quilimane, este é o primeiro mercado a se beneficiar de um sistema de energia solar. Muito boa noite, caro telespectador. Bem-vindo a mais uma edição da rubrica Marketing de A a Z. Esperamos que tenha acompanhado as edições passadas e que este nosso encontro, às segundas-feiras, esteja a ser útil para a sua empresa. Muito bem, dando continuidade às nossas lições de marketing, é importante recuarmos um bocadinho para fazer o contexto. Na edição passada, nós estivemos a falar do comportamento do consumidor. Muito bem. E o que é que nós dissemos sobre o comportamento do consumidor? Dissemos que existem várias variáveis que explicam o comportamento do consumidor. E, acima de tudo, qualquer comportamento do consumidor é algo racional. Ou seja, se não é racional, nós não conseguimos prever, aí necessariamente nós não estamos a falar do comportamento do consumidor. Então, tendo em conta esta lógica e este sentido, o que é relevante? Dizer que existem fatores que determinam o comportamento do consumidor e nós, como organização, conseguimos prever este comportamento em função destas variáveis. E começamos pelo fator econômico. Muito bem. E o que é que nós dissemos sobre o fator econômico? Nós focamos primeiro na componente preço. Com relação ao preço, o que é que nós dissemos? Aqui nós socorremos-nos ou pedimos um empréstimo à economia, na qual nós sabemos muito claramente que qualquer variação do preço determina quantidades de consumo. Por outras palavras, se temos um preço baixo, claramente que é expectável que existirá maior
procura desse bem ou serviço. E se o preço crescer, se o preço subir, nós teremos menos quantidades procuradas desse bem ou serviço. Este fator é relevante porque ele explica um determinado comportamento do consumidor. Para além desta questão específica do preço com relação ao produto ou serviço, nós podemos olhar para outras variáveis ainda dentro do fator econômico. E aqui nós podemos falar essencialmente de bens complementares. E o que são os bens complementares? Vai um desafio para o caro telespectador aí em casa. O que nós podemos indicar como bens complementares? Dê-me um exemplo de bens complementares. Muito bem, vejo aqui um exercício dos telespectadores à procura de exemplos claros de bens complementares. E aqui podemos dizer essencialmente chá, folha de chá, certo? E o açúcar. Se eu quero tomar chá, eu vou reunir duas variáveis. Vou essencialmente ter a folha de chá, a água e o açúcar. Eles atuam em complementaridade. Então aqui nós temos bens complementares. Agora vamos raciocinar juntos. Vamos fazer este caminho em conjunto, caro telespectador. Repara que se tem a folha de chá, tem a água, não tendo o açúcar, seu produto não está completo. É admitido que é um consumidor de açúcar, porque agora com as novas tendências pode não ser necessariamente um consumidor de açúcar, mas admitido que o é. Assim sendo, nós precisamos de açúcar. E o que vai acontecer? Se o preço do açúcar sobe, claramente que nós vamos ter uma menor procura do chá. Por quê? Porque eles atuam em complementaridade. Há aqui um grau de complementaridade entre um e o outro. Então, aqui o que nós pretendemos transmitir ao caro telespectador é que, claramente que nós ficamos muitas vezes focados no nosso produto e não temos atenção aos bens complementares que determinam comportamentos de consumo. Da mesma forma que os bens substitutos, eles determinam necessariamente comportamentos de consumo. E o que isso significa? Voltamos para o exemplo do chá. Então, não tendo açúcar, porque ela está caro, eu posso substituir o açúcar por um outro produto? Sim, posso substituir o açúcar por mel, até porque é mais saudável. Então, há uma relação entre os substitutos. O que isso significa? Se nós temos essencialmente o preço do bem substituto elevado, estamos a dizer que vamos consumir menos. Ou seja, dois produtos têm o açúcar e têm o mel. Se o preço do açúcar sobe, não é? E torna-se claramente mais pressionante, vamos consumir mais mel, tendo em conta que eu consigo obter esse produto num preço mais barato. Logo, determina comportamento de consumo. O que isso significa? Significa que nós passamos a ter o preço essencialmente do bem. Quanto menor for esse preço, vamos prever claramente maior procura. Por isso é que, tecnicamente, as empresas fazem promoções de venda, baixando o preço ou atraindo os consumidores pelo preço, porque está claramente a perceber que esta variável vai estimular a procura. Então, a gente consegue perceber um comportamento do consumidor. A outra variável que nós falamos são os bens complementares. O que isso significa? Significa que se um complementar essencialmente baixa de preço ou aumenta de preço, ele vai ou estimular o comportamento de consumo
ou reduzir. Então conseguimos prever o comportamento do consumidor. E a mesma lógica aplica-se aos bens substitutos, ou seja, entre o açúcar e o mel, se o preço do açúcar sobe comparativamente ao do mel, nós podemos essencialmente procurar mais o mel em detrimento do açúcar. Então, nós conseguimos prever comportamentos de consumo dentro do fator econômico. Muito bem, caro telespectador, pensamos que este exercício foi útil para a sua empresa e acreditamos que uma prática destas lições na sua empresa, no seu local de trabalho, vai contribuir para melhores resultados na sua organização. Muito boa noite, contamos consigo na próxima edição do Marketing de A a Z. Nasci na cidade de Matola, onde a minha mãe estava na altura. Cresci na cidade de Maputo, tenho 38 anos. No entanto, o meu percurso inicia com desafios familiares, em que o meu pai tinha um pequeno empreendimento que é de assessoria ou assistência técnica na área de frio. Quando eu tinha 8 anos, eu era ajudante direto do meu pai. E depois, quando tinha 10, 11 anos, fui ajudante dele quando estávamos a fazer uma obra de construção de uma casa de 2 quartos, de caniço. E logo de seguida, quando tinha 14 anos, comecei a ter um desafio que é de conseguir ter algum dinheiro fruto do meu próprio trabalho e desenvolvi uma forma de ganhar dinheiro que significava produzir pequenos colares e pequenas braceletes com nomes de pessoas e que depois isso foi criando algum interesse a nível de colegas de escola, vizinhos, e fui fazendo um negócio com isso. Mas quando eu tive 16, 17 anos, eu passei pela Francisco Manhanga, percebi um desafio que nós tínhamos na escola, que era de colocar alguma solução em termos de interação entre a direção da escola e dos outros colegas. Isso fez com que nós desenvolvêssemos uma ideia que culminou na criação de um organismo social chamado CAD, que era, na verdade, 3 amigos, 3 colegas de turma que trabalhavam no sentido de poder aprimorar o contato e interação entre aluno e professor e trazer os problemas do dia a dia da direção da escola. E foi ganhando um sucesso que foi solicitado a outras escolas que a gente implementasse o mesmo projeto. O que aconteceu foi que, na dimensão do trabalho que nós íamos desenvolvendo, foi havendo uma necessidade de desenvolver pequenos eventos de interação entre os estudantes. Estes eventos criaram um desafio que era contratar serviços para além daquilo que nós podíamos fazer. Mas fomos percebendo com o tempo que os desafios de contratação de serviços encareciam o processo de organização e até da incapacidade que nós tínhamos de ter recursos financeiros para pagar. Isso obrigou-nos a desenvolver uma empresa que tivesse a responsabilidade de produzir os próprios eventos da rádio. Foi aí que nós lançamos a primeira empresa de eventos, chamada Focus Media, e depois cresceu para uma empresa chamada One Media, que é hoje uma das grandes empresas na realização de feiras e conferências em Moçambique, em Maputo em particular. Esta empresa surgiu com o objetivo de responder aos desafios da CAD, mas pela qualidade e pelo sucesso dos trabalhos que nós estamos a desenvolver, nasceu a nível dos nossos parceiros a necessidade de contratarem os serviços da One Media. Estes serviços contratados permitiram de seguida que a One Media, para além de prestar serviços à CAD, prestar serviço a outras entidades. Com o desenvolvimento que nós fomos ganhando no mercado, fomos percebendo outros desafios que eram importantes para o nosso mercado, como por exemplo a digitalização de sistemas. Neste momento nós estamos a lançar a MGI, que é a Mozambique Goals Institute, que é uma empresa que vai responder na dinâmica de soluções tecnológicas, no sentido de contato e interação a nível empresarial, com conteúdos e produtos que possam facilitar a interação das empresas com os seus clientes e o contato interno da empresa. Este produto nós acreditamos que será um produto de sucesso, até porque vai trazer uma abordagem de interação revolucionária no mercado moçambicano, mas acima de tudo também vai facilitar a interação entre o empregador e o seu empregado, assim como também entre os seus clientes, de uma forma que não necessite do cliente ir até a empresa, com base no seu telemóvel poderá interagir com a empresa e os seus clientes. Então, estas facilidades vão criando dinamismo e grandes horizontes para o mercado. Neste momento também estamos a lançar nos próximos dias, ainda este mês, o Instituto Amor,
O Instituto Amor é uma organização que vem para o mercado moçambicano com o intuito de apoiar as mulheres e as crianças, principalmente em idade escolar, mas com enfoque para aquelas crianças e mulheres que não têm capacidade financeira para pagar os seus cursos. Ofereceremos cursos sociais dinâmicos e muito em resposta a que são as necessidades do mercado hoje. A nossa ideia é garantir que as mulheres tenham capacidade de se inserirem no mercado e, acima de tudo, se não tiverem recursos, podem contar com o Instituto para poderem resolver os seus problemas. Um elemento importante é que as crianças serão beneficiadas deste projeto a partir da tenra idade. Nós vamos dar desde cursos até orientação social e de inserção e reinserção nas suas famílias, por forma a reduzirmos o índice crescente de crianças na rua, mas, acima de tudo, também garantirmos que estas crianças tenham capacidade de se inserir nas suas famílias, mas também que seja um futuro de Moçambique com garantia. Então, o nosso percurso, o meu percurso particular, tem muito a ver com aquilo que eu sinto que é a minha responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento de Moçambique, como pessoa, mas acima de tudo como parte dos moçambicanos. Um elemento importante de tudo isto é que garantiu que fossem criadas essas empresas e garantiu que fosse criada a CAD foi perceber, por exemplo, que a nível das escolas, um dos maiores problemas que nós temos nas fases terminais, por exemplo, a 10ª classe, a 12ª, é que os alunos encontram uma necessidade de tomar uma posição sobre que tipo de pessoa, que tipo de profissão eles vão seguir no futuro. E esta preocupação é uma preocupação legítima, até porque muitas vezes os nossos pais é que geralmente têm a orientação ou a dinâmica de dizer exatamente que curso que você vai seguir. Mas não se respeita exatamente o que é a vocação das pessoas. E aí perde-se muita capacidade humana que as pessoas naturalmente já nasceram com elas. Então a CAD teve a missão e tem a missão continuada de poder desenvolver nos alunos, nos jovens, a capacidade de autoconhecimento, de perceberem que valores acrescentados eles têm na sociedade e que valores eles podem aprimorar, que já nasceram com elas e só precisam ser despertadas para poderem fazer parte da complementaridade do desenvolvimento desta nação. Então, um dos elementos importantes que eu vou deixar como conselho para os pais, que são, na verdade, aqueles que influenciam a dinâmica social das sociedades, é: por favor, respeitem a vocação dos seus educandos a partir de um simples teste de orientação vocacional e de um acompanhamento psicológico, que é, na verdade, o orientador sine qua non para o desenvolvimento e sucesso do indivíduo. Olá, bem-vindos ao Grupo Ronil. Meu nome é Nádia Khan, eu sou supervisora de vendas da Ronil. A Ronil é uma empresa 100% moçambicana, que já existe no mercado há 75 anos, vocacionada na venda, reparação e manutenção de viaturas de diversas marcas. Nós estamos no mercado para apoiar o cliente e servir o cliente com o máximo de profissionalismo e atendimento ao nosso cliente. Nós somos representantes de 4 marcas, é BMW, Mazda, Honda e Hyundai. Portanto, são viaturas que são para ser usadas por todo o tipo de clientes e em todo tipo de segmento, seja área governamental, seja ONGs, seja particulares, seja institucionais. Nós estamos aqui para servir o cliente e procurando satisfazer todas as necessidades que os clientes tenham, para qualquer um dos segmentos que seja necessário. Então, nós estamos aqui para poder ajudar o nosso cliente a servi-lo da melhor forma possível. Bem, falar das marcas que nós mais vendemos, portanto, nós para a área da Mazda temos um segmento que é um segmento que é subejamente conhecido no mercado. Nós somos líderes de mercado para a área dos pick-ups, que são as viaturas que são usadas para todo o terreno, e uma vantagem é que nós temos serviço de atendimento a nível nacional. Portanto, as viaturas pick-ups podem ser usadas em todo o país e em todo o tipo de terrenos. Claro que também para a marca Mazda temos outro tipo de segmentos, por exemplo, temos a gama SUV. Portanto, temos o modelo X5, CX9, que são modelos que são para a área dos SUVs. Para a área da Hyundai temos viaturas mais para a área de passageiros, para qualquer um dos segmentos, seja para viaturas de expediente, seja para viaturas de lazer, viaturas para a família. Podemos abranger todo o tipo de mercado. Nós sentimos à vontade. Para a área da Honda temos marca Premium, e para a área da BMW também temos marca Premium, que são viaturas mais executivas para outro tipo de segmento. Então, a Ronil apresenta um leque variado de viaturas que pode abranger todo o tipo de segmento do mercado. Qualquer pessoa que procura uma viatura não sai daqui sem levar uma viatura.
Nós somos a solução automóvel para as viaturas. Para clientes que sejam frotistas, nós apresentamos, por exemplo, para um cliente que queira comprar acima de 5 viaturas, nós temos preços especiais, podemos negociar, estamos abertos a negociar. Para a área dos concursos, por exemplo, também temos preços especiais e somos uma empresa que trabalha com bancos, estamos aptos a trabalhar com financiamentos bancários, com acordos de pagamento, sem problema algum do nosso lado. E temos aqui uma viatura que é uma viatura moderna e eu vou fazer a apresentação dela. É um BMW Série 5 que tem funções inteligentes. Aqui fica a demonstração das funções da viatura. Uma delas é parquear sozinha, através do remote control. Vejam como a viatura, sem condutor, consegue fazer a função de parqueamento. Não tem condutor, ele consegue reconhecer um obstáculo e consegue parquear sozinho. Portanto, é uma viatura que está no mercado e está disponível para entrega imediata e conseguimos fazer a entrega desta viatura de acordo com a produção e de acordo com a necessidade do cliente. Aqui tem o exemplo dela. Através do remoto consegue fazer todo o serviço. Eu vou parar aqui e ela vai parar agora sozinha, porque sentiu um obstáculo. Temos aqui o nosso stand da Hyundai. É aqui onde nós temos estas viaturas que são muito boas para o mercado. Portanto, apresentamos a gama de SUVs, onde temos o Venue, onde temos o nosso Tucson, onde temos o nosso Santa Fé. São viaturas da marca Hyundai, que também é uma mais-valia para o mercado, como eu disse. Tem 5 anos de garantia e é um produto altamente comercializado em Moçambique, é uma marca sebejamente conhecida e, como disse mais uma vez, convido-os a aparecer e visitarem o nosso stand e apreciarem os nossos produtos. Muito obrigada. Boa noite. Hoje no Elsa Matula e Marquetias vamos conversar sobre um tema pertinente para a nossa sociedade e para os direitos do autor. Vamos falar sobre a revisão dos direitos do autor, porque temos estado a acompanhar que muitas são as pessoas, muitos são os artistas, muitos são os escultores de várias vertentes das áreas de cultura e de arte que não têm seus direitos como é que podemos aqui avaliar isto? Que não têm seus direitos devidamente considerados. Então, para esta temática, vamos conversar com o Ivan Bond, que é a pessoa certa para nos falar sobre esta temática e o que é que está em torno de tudo isto. Ivan Bond. Muito obrigado. Bem-vindo a esta edição. Muito boa noite. Hoje, nesta área do marketing, vamos falar sobre esta componente. Afinal, cultura, arte e todo o resto também fazem marcas, têm embaixadores de marcas e é neste contexto que vamos nos debruçar. Bom, muito obrigado. Permita-me primeiro agradecer esta oportunidade que dá ao Ministério da Cultura e Turismo, nesse caso ao Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, para poder falar na vertente de marketing desta área que são as indústrias culturais e criativas. Permita-me também saudar este programa que veio a dar um novo ímpeto para esta área do marketing na nossa televisão e na nossa sociedade. Sentimos nós que este é um programa que ocupa cada vez mais as casas e os moçambicanos de como fazer, como acompanhar ideias de sucesso que acontecem nesta área. Respondendo concretamente à sua questão, a Lei dos Direitos do Autor e Direitos Conexos é uma lei que acautela toda a componente inerente à proteção das obras artísticas, literárias e científicas. Ou seja, é nesta lei, é a Lei 4/2001 de 27 de fevereiro, é nesta lei que está abordada, que está tratada toda a matéria que visa proteger
e empoderar aquilo que é toda esta classe dos fazedores das artes e cultura. Então, nós estamos num processo de revisão, é uma lei que vem de 2001, envolvidos 19 anos, 18 anos, a mesma está desajustada daquilo que são os principais requisitos, as principais temáticas da realidade econômica, social e cultural do nosso país. Vai daí que o Ministério da Cultura e Turismo optou, depois de ouvir devidamente toda esta classe, por rever a lei. E nesta revisão da lei, sabemos que os benefícios da arte e da cultura são extensivos a várias camadas. Mas nesta revisão, qual é a camada específica que vocês querem abarcar? E quais vão ser as reais mudanças e, acima de tudo, a motivação que os seus beneficiários vão sentir? Porque é muito triste, de facto, termos aqui quadros piratas, não é? Estou a falar de questões muito específicas. Ir para um restaurante e, na saída, comprar um quadro pirata e de um artista muito bem conceituado. Então, talvez é nestas questões que eu gostava de ter respostas muito claras para, principalmente, autores de várias áreas que sofrem pirataria, que é o principal problema que nós temos no nosso país. Bom, Elsa, se está recordado, eu disse logo que esta componente é para a proteção de toda esta classe. Exato. Os fazedores das artes e cultura de todo Moçambique vão sentir que esta lei traz aqui algumas componentes que não estão devidamente tratadas. Vamos explicar. A componente contrato de edição. O que é isso? É porque cada vez mais o setor criativo tem eventos, tem espetáculos, tem divertimentos públicos, mas estes intervenientes muitas das vezes não têm um contrato traduzido a escrito. Nós, nesta revisão, já prevemos a obrigatoriedade de todo aquele que é autor, todo aquele que é criador, sempre quiser se vincular com qualquer outra parte, deve fazer por via de um contrato. Isso lhe dá uma garantia, uma segurança dos atos subsequentes. Ou seja, temos um artista, temos um azimbo que vai atuar para uma determinada camada, numa determinada província. O promotor ou empresário cultural que o procura para ele socializar aquilo que é a sua atividade, deve fazer por via de contrato. Exato, é um bom começo. Nos dias que correm, muitas das vezes se resume num acordo de cavalheiros. Sim, WhatsApp, e quero que estejas num espetáculo e acaba. Mas onde é que está o problema? O problema vem quando as partes, as obrigações na qual se obrigaram não são cumpridas. E o autor parte numa posição desfavorecida porque não tem um instrumento legal que lhe habilita a fazer jus àquilo que abarcar. Outro assunto, falava aqui de uns quadros, estamos a sair de um restaurante, estamos a sair de um concerto e encontramos ali discos, encontramos quadros, encontramos um conjunto de produtos contrafeitos. A lei traz aqui uma penalização ainda mais severa para matérias relativas à pirataria e à contrafação. Atualmente, como dizia, é uma lei que vem há 19 anos. Atualmente, a pena para esses crimes é uma pena de prisão, que vai até 2 anos. Mas, neste momento, com a revisão, vamos alargar aquilo que vamos tornar as medidas mais severas para desencorajar estes comportamentos. Vai daí que as penas previstas vai de 2 a 8 anos para todo aquele que tiver um comportamento do gênero. E também vamos alargar o âmbito da aplicação desta lei. Estar aqui nesta televisão muito confortável e muito boa e que faz parte do dia a dia dos moçambicanos é também o ato de indústria cultural e criativa. Exato. O setor criativo é isto, é televisão, e trazemos agora a televisão, a gastronomia e as obras de folclore. Tudo isso é no âmbito de alargamento do âmbito material da aplicação da lei. Então a televisão não está agora refletida, vem, a gastronomia vem,
e as obras de folclore vêm, porque queremos que os nossos pratos, o nosso caril de amendoim, a nossa matapa de siricira da ilha de Moçambique, os nossos hábitos de costumes, no geral. Toda essa componente aqui, a galinha zambesiana, o cabrito de Tete, tudo isso estejam aqui refletidos. Pois bem, estamos a falar de ter estas componentes todas num único objeto de reflexão. Como é que tem estado a ver esta questão muito bem que falou da componente gastronómica? Temos a componente no seu todo que engloba tudo que é turismo. O turismo como marca em Moçambique. Porque nós quando vamos para fora, nos outros países, ir a um museu, ir a um evento gastronómico, ir ver obras de arte, comprar livros, é o principal. Nós em Moçambique temos a Fortaleza, dentre todas as outras componentes turísticas. Mas nós percebemos que o nosso turismo não é, no entanto, que tal explorado localmente. Componente preço também, não sei se é por aí, não é? Mas a semana passada, na efeméride do turismo, eu estive a ver vários canais e estive a perceber que o nosso turismo é muito falado fora e que várias pessoas vêm para aqui para desfrutar do nosso turismo. Mas como agora termos o nosso turismo, agora que falou da revisão da lei, neste contexto de arte, de cultura, como traduzir o nosso turismo de forma específica para que sejamos um emblema, mesmo nacional e além fronteiras? Bom, como que o nosso jovem diga, se eu for a Fortaleza, eu vou ler uma exposição de livros na Fortaleza, por exemplo. Bom, como sabe, o setor é cultura e turismo. E não foi por acaso, não foi por simpatia das áreas. Foi por saber que estas áreas se complementam. A cultura é aquilo que nós somos, é a nossa maneira de estar e de ser. E geralmente quando nós recebemos o turista estrangeiro, o que nós procuramos, ele vem para cá por causa dos nossos hábitos e costumes. Exato. Ele vem para aqui para conhecer a nossa timbila que está em Zavala. Então, cá faz turismo, mas vem à procura desta componente cultural. Daí esse casamento. A pessoa vem para cá porque quer conhecer o nosso caril de amendoim. Vem para cá porque quer provar, quer degustar da nossa galinha, do nosso frango zambesiano. Então, esta componente cultura e turismo andam quase que siamésicos. São irmãos e complementam-se. E quando nós temos esta componente a andar em sintonia, temos também aquilo que são roteiros turísticos. Exato. Os roteiros turísticos, da qual a parte da Baixa da cidade, toda ela, inclui a parte da Baixa da cidade, toda ela, já inclui visitas, como falava, da Fortaleza, neste roteiro. E aqui aliamos duas grandes componentes. Aliamos a componente preservação e conservação do patrimônio cultural, que é vasto. Que é vasto, e chamamos aqui a possibilidade de outras pessoas conhecerem aquilo que é a nossa história de Moçambique independente e aquilo que nos torna um país soberano, um país que todo conhecido pelas suas ricas e vastas praias, um país que todo mundo quer visitar. Nós temos 2.700 quilômetros de praia, de costa, e faz com que todo turista queira cá chegar. Mas Moçambique não são só praia. Tem um acervo patrimonial, tem um acervo de patrimônio cultural muito vasto. Tanto falo da região centro, falo da ilha de Moçambique, como sabe, a nossa primeira capital, falo da ilha do Ibo, falo também da zona de Manica, onde temos as pinturas rupestres de Chinhamapere, falo aqui na cidade de Maputo, toda a baixa da cidade, falo de Mafalala, de onde passaram quase que todos os nossos dirigentes que levaram Moçambique à independência. Toda essa componente de dirigentes que conduziu esta epopeia da luta de libertação tem uma ligação a Mafalala, tem uma ligação a Xamancule. Então, são locais que por si só já conservam muitas histórias e de interesse para qualquer um, não só o estrangeiro, assim como todo jovem, todo patriota que gosta do nosso país, tem nessas zonas aquilo que é uma parte daquilo que somos. Falando de negócio, para terminar a nossa conversa, sabemos que em 25 ou 20 minutos de televisão não poderíamos falar de cultura e turismo em Moçambique, porque o nosso país é bastante rico
para falarmos destas questões? Bom, o governo, tendo em conta esta componente de negócio e de dinamizar as indústrias culturais, criou o INIC, que é o Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas. Essa que é a entidade que vai dinamizar, vai coordenar toda esta componente das indústrias culturais e criativas. O propósito qual é que é? Criar mais postos de trabalho e gerar mais renda. Nós queremos que os fazedores das artes e cultura olhem para esta componente indústrias culturais e criativas na vertente de gerar postos de trabalho, na vertente de criar renda para os moçambicanos. Queremos que esta componente das indústrias culturais e criativas seja uma marca em que todos nós possamos olhar e dizer: temos oportunidade de fazer diferente, temos oportunidade de criar melhoria e bem-estar nas famílias moçambicanas por via dessas indústrias culturais e criativas. É nessa vertente que nós achamos que este programa vai ajudar também a que toda esta classe comece a pensar nas indústrias culturais e criativas na vertente de renda. E as rendas como é que vão se traduzir? Quando se traduzem no músico, no cineasta, no produtor, vai permitir com que esta renda tenha efeito dominó, faça-se chegar até o produtor inicial. Então é nesta vertente que nós queremos. Ok, estando nesta vertente e muito bem dito, voltando a falar de marcas, o INIC então vai poder sistematizar estas componentes todas e tornar é como se fosse uma base de dados para vocês regularem, certo? Nós não só vamos fazer isso, vamos mapear. Exato, sim. Vamos mapear e vamos criar uma base de dados para saber onde é que estão, o que é que fazem, como é que fazem e como é que nós podemos ajudá-los a dinamizar as suas atividades no dia a dia. Mesmo a televisão aqui onde nós estamos, nós vamos querer saber como é que vocês fazem, o que é que fazem e como é que nós podemos ajudar como instituto a tornar esta marca, que é a vossa televisão, mais vendável. É essa a componente desta entidade que o governo criou. Isso é interessante para nós porque Marcas de Negócios visa mesmo expor marcas, expor gestores, expor autores, toda aquela característica que diz: eu sou uma marca, eu sei fazer, os que fazem acontecer, é o que nós vamos trazer no Marcas de Negócios e sabem que podem contar connosco. Muito obrigado. Para virem aqui se expor, falar dos vossos objetivos e falar dos eventos que vão estar a acontecer. Porque estamos a ter um novo normal e acredito que no novo normal muitos eventos vão acontecer e podem contar connosco. Bom. Ficamos por aqui nesta conversa e voltamos nos outros momentos, outras edições, para mais assuntos de autores conversar. Boa noite. Boa noite, Marcas e Negócios. Olha, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco daquilo que eu desenvolvo a nível das atividades que tenho feito enquanto ativista social. Entretanto, pelo fato de eu trabalhar com mulheres, eu vi a necessidade de poder apostar em negócios que possam, de certa maneira, criar alguma sustentabilidade nestas mulheres. E o que me fez pensar em negócios destas mulheres é que muitas vezes nós sabemos os desafios que as próprias mulheres têm, não é? A vários níveis. As mulheres com as quais eu trabalho, eu gosto sempre de usar este exemplo, são mulheres que, infelizmente, por terem uma criança com deficiência, elas são mulheres que foram abandonadas pelos seus parceiros, são mulheres que são rejeitadas pelas suas famílias, entretanto, são mulheres que durante muito tempo viveram, não é, na base de doações. Entretanto, para mim, olhar para este grupo de mulheres e poder pensar no investimento que elas possam fazer, sem ter necessariamente que deixar de lado os cuidados, não é, relativos às suas crianças, foi algo que nos ocorreu, não é, enquanto cooperativa, e começamos a iniciar os primeiros projetos mesmo a nível das redes sociais. Então foram campanhas que nós fizemos de angariação de algum valor para que cada mulher pudesse, neste caso, iniciar um negócio a partir de casa. E o que chamou-nos a atenção foi uma das mulheres que nós apostamos nela e investimos. Então ela começou com um negócio mesmo a partir de casa, mas depois, mais tarde, ela conseguiu alargar o seu negócio para um dos mercados que nós temos a nível da cidade de Maputo. Então ver, não é,
a garra e a vontade daquela mulher fez-nos pensar que se calhar é disso que várias outras mulheres precisavam. Porque na altura, quando esta mulher chegou a nós, ela queria, na verdade, apenas 1000 meticais para iniciar um negócio. E o que nós fizemos foi uma angariação que acabamos dando cerca de 40 mil meticais a esta mulher, e ela acabou criando uma conta e o outro valor ela geriu a nível do seu negócio. Então, ver o ganho que tivemos a partir desta mulher deu-nos força para pensarmos num projeto muito mais abrangente. Entretanto, neste momento o que nós fizemos foi concorrer, não é, a nível de alguns fundos, e felizmente conseguimos vencer, e agora vamos tentar abranger um maior número de mulheres, porque nós acreditamos que investindo, não é, nas mulheres, nós não estamos só a garantir que seja apenas uma mulher que saia a ganhar. Nós temos que admitir que os nossos agregados são grandes, então investir numa mulher é, no mínimo, investir em 5 ou 6 pessoas da mesma família. Então foi isso que nos fez desenhar o projeto, que vai ser recentemente lançado, que é mesmo a nível da sustentabilidade das mulheres, mães de crianças com deficiência, que é o nosso grupo-alvo, e elas vão poder desenvolver diversas atividades mesmo a partir de casa. E o que nós estamos a fazer para que estes negócios sejam muito mais sustentáveis é, numa primeira fase, fazer um diagnóstico, porque nós temos que ter a certeza do que é que estas mulheres são capazes de fazer, sem necessariamente deitar abaixo aquilo que elas nos podem oferecer. Então este vai ser o primeiro passo, o diagnóstico do que elas são capazes de fazer, e em função do diagnóstico nós depois vamos fazer uma formação, porque não basta só que as pessoas tenham uma veia para implementar certo tipo de negócio, é preciso que elas conheçam as bases para a implementação e até sucesso destes negócios. Então temos apostado muito em literacia financeira também, que é o que vamos proporcionar às diversas mulheres que estão englobadas neste projeto, e em função disso o que vamos fazer é que cada mulher vai sair desta formação com um pequeno budget, que é para poder iniciar o seu negócio mesmo a partir de casa. Então, a outra coisa que nós fazemos para garantir o sucesso deste empreendedorismo das mulheres é tentar apostar naquilo que é a linguagem que elas mais se sentem, não é, confortáveis e que possam, de facto, criar alguma diferença. Nós temos, feliz ou infelizmente, mulheres que são analfabetas, que não sabem ler, então o que nós tentamos fazer é também usar os desenhos para explicar como é que elas podem, não é, gerir os seus negócios a partir dos desenhos que nós fazemos no quadro, não é? Se tivermos também que usar a linguagem que seja mais confortável para ela, nós também apostamos nisso. Então, se queremos de facto que haja este engajamento das mulheres, nós é que temos que nos adaptar àquilo que estas mulheres nos podem dar. E esta adaptação vai muito mais fundo, vai muito mais à base, não é? Que é necessariamente podermos pegar aquilo que cada uma delas é capaz de fazer. Entretanto, volto agora para finalizar a dizer que apostar numa mulher é também apostar naquilo que é a sua autonomia, porque muitas vezes nós até podemos não saber o que está a acontecer a uma mulher de fora, mas muitas vezes quando eu olho para os negócios das mulheres, eu passei a aprender e a olhar com olhos de ver. Eu não estou só a olhar para o negócio, eu estou a ver a autonomia, se calhar estou a tentar também afastar alguma violência que esta mulher esteja, neste caso, a sofrer, pode ser psicológica ou física. Então, estes negócios também são uma maneira de salvarmos, se assim quisermos dizer, a vida de certas mulheres. Muito obrigada. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, afirma que a criação de novas leis pode contribuir para a melhoria do ambiente de negócios, sobretudo para as pequenas e médias empresas, que são prioridade. A nossa ação nesta parceria que acabamos de afirmar será orientada principalmente para a persecução das seguintes ações: trabalho conjunto na promoção de reformas legislativas conducentes à melhoria do ambiente de negócios. Devo aqui destacar que esta tem sido uma das maiores preocupações da nossa Confederação, nomeadamente sobre como despertar no legislador preocupação com matérias que afetam o ambiente de negócios. Por outro lado, Agostinho Vuma observa que, da parceria com a Ordem dos Advogados, espera igualmente que se criem leis favoráveis para o combate à corrupção. Um dos aspectos que tem afetado significativamente o exercício do associativismo tem sido a dificuldade que os cidadãos enfrentam no processo da regularização dos seus movimentos associativos, quer pelo fraco conhecimento das normas vigentes, quer pela falta de assistência jurídica
para o efeito. Muitas vezes derivada de incapacidade financeira para contratá-lo. Aqui regozijamos-nos de saber que contaremos com a assistência especializada do nosso parceiro, Ordem dos Advogados. Por sua vez, o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Duarte Casimiro, compromete-se a promover a legalidade no setor empresarial. Mais uma vez, nós acreditamos, de viva voz, que o instrumento de cooperação que hoje assinamos irá, sem dúvida, impulsionar o nosso intercâmbio e será de um maneio constante pelo nosso pelouro da legislação e pelo Gabinete de Apoio Empresarial da CTA, no contributo para o bem-estar e progresso socioeconômico dos moçambicanos. A cooperação pela transparência no ramo empresarial foi formalizada esta quinta-feira. E pronto, por aqui ficamos. Foi um prazer trabalhar para vocês. Na próxima edição, mais conceitos ligados ao marketing, marcas, negócios, conteúdo, dicas e muito mais. Até a próxima semana.